Está dizendo que conseguiu triplicar os ganhos aí e perguntou qual é a minha estratégia para a venda. Eu penso que estratégia já começa desde a criação. A gente tem que ter estratégia no manejo, a gente tem que ter estratégia para a venda também. A começar do manejo, pessoal, pontos que eu considero de estratégia são aqueles pontos que a gente percebe as coisas da nossa criação, observação da nossa criação. Isso também é uma estratégia. Por exemplo, hoje está um dia chuvoso, algumas aves tomaram chuva, tá? Eu tenho que perceber isso e já entrar com medicação. Isso já é uma estratégia. Eu estou evitando a minha ave ficar doente, né, para que eu possa ter uma qualidade melhor aí na minha criação. Então eu já entro com uma prevenção. Isso é uma estratégia. Vocês têm que concordar comigo que isso é uma estratégia. Mas a questão de venda, pessoal, não tem tanto segredo. O segredo maior, uma estratégia de venda é a transparência. Rapaz, a transparência é sempre a melhor estratégia. Mostre o que você tem, mostre realmente o que esse animal que você tem, no caso eu que trabalho com GSB Índio Gigante Angolas, mostre o potencial desse animal. Explique sobre, as pessoas querem saber. Mostre o peso real do seu animal, mostre o tamanho real do seu animal. Transparência. Na questão de venda, apresente realmente os termos que você faz, a garantia, se você dá garantia, se você não dá garantia. Apresente isso já no texto inicial da própria venda. Quanto você dá de garantia, o que você dá de garantia, se você dá ou não garantia para ovos, se você dá ou não garantia para pintinhos, se você dá ou não garantia para aves adultas que você vende. Mostre isso para as pessoas. E do restante, é a questão de mostrar o plantel para as pessoas, mostrar as suas aves, mostrar a forma que você trabalha. Eu acho que isso é a melhor estratégia. Tem gente que confunde estratégia com enganar. Por exemplo, às vezes vendedor de carro, o cara emite que está com algum problema de determinado carro. O cara emite, imagine só, o vendedor sincero de carros. Tem um cara que faz vídeo sobre isso, né? Se você vai vender um carro, por exemplo, se tem um Peugeot aí, você sabe que alguns Peugeots têm problemas crônicos. Você imagina se o vendedor fosse sincero. Qual o problema crônico desse carro? E você falar para ele. Ele vai comprar? Eu acho que não. Ou talvez sim. Tá? Então mostre. Não adianta, por exemplo, eu ter o GSB e falar que essa ave bota 300 ovos por ano. É mentira. Ela bota de 80 a 100 ovos. Então é a verdade dessa ave. Então a gente tem que falar o que realmente a gente vende, o que a gente tem. Quanto mais você explicar, já está servindo como estratégia de venda. Porque daí a venda é sempre o último, né, pessoal? Você tem que primeiro ter esse conhecimento com tudo que você está fazendo, observar, sentir como é que é, ver essas coisas primeiro, tudo, né, manejo e tal. E aí depois que você vai vender. Mas primeiro você precisa ter esse alicerce aí para depois você vender. Então você precisa ter esse conhecimento. Já na questão da venda, né, pessoal? Aparece, mostra a verdade que vai. Se você trabalha com ovos, com venda de qualquer coisa que seja, mostre o seu produto, pessoal. Mas primeira coisa que você tem que ter é confiança no que você está vendendo. Eu tenho muita confiança no que eu estou vendendo e eu acho que isso pode se considerar uma boa estratégia. Confiança, eu falei a verdade, confiança no que você está trabalhando e vendendo. O que eu vejo aqui é o que eu quero passar para a pessoa. Então, se você está trabalhando, está entrando nessa de vendas, faça isso, tenha confiança. Porque se você não tiver confiança no próprio produto seu, por exemplo, eu vou voltar ao carro de novo, né? Se eu estivesse trabalhando numa loja de carros, eu não iria ter confiança em vender um Peugeot.
Vocês estão entendendo? Eu não ia ter confiança, porque eu sei que eu ia estar vendendo algo que eu também sei que ia ter problema. Então, provavelmente eu ia falar para a pessoa isso. Por exemplo, o índio gigante. Eu vendo índio gigante, eu sei que tem problemas. Mas o que é o negócio do índio gigante? O índio gigante é meio que uma arte de criar. Se você consegue deixar ele em pé, se você consegue deixar ele bonito, se você consegue um bom padrão racial, você vai ficar muito feliz. Todo mundo que cria índio gigante sabe que ele tem os problemas, alguns problemas. Não é, vamos dizer que ele não seria o Peugeot da avicultura, mas de repente a Amarok da avicultura. Pode dar certo. Tem gente que tem e não reclama, tem gente que tem e vai reclamar. A gente tem que ter o conhecimento que ele tem alguns problemas que pode vir a acontecer. Por exemplo, a questão da perna bamba. O índio gigante tem esse problema. Todos têm? Não. É problema genético? Pessoal, não é questão de genética. A questão é que ele tem gigantismo. Então, o gigantismo já é um problema genético. Mas o que é interessante dessa ave? Porque ela é muito grande e ela é bonita. E as pessoas que criam acabam se apaixonando pelo índio gigante por esse motivo. Por ver aí no quintal uma ave super grande, bonita, pesada. É legal de ter. Então a gente não se preocupa tanto mais com isso. A gente quer manter o bicho grande, quer manter o bicho saudável e tudo. Mas a gente tem o conhecimento que às vezes você está no meio do caminho ali com esse bicho... E esse bicho vai ter um probleminha na perna bamba, mas você vai lá dar um medicamento, às vezes ele vai responder bem a isso, às vezes não. Então a gente tem esse conhecimento, então eu passo isso para as pessoas. No caso da Angola francesa gigante, ela tem problema? Todos os animais têm. No caso da Angola francesa gigante, se você deixar ela tomar chuva quando pintinho, é difícil, pessoal. Com problemas respiratórios por conta de chuva ou vento forte quando são pintinhos. Então isso já é um problema. O GSB tem problema? O GSB, se você deixar vários pintinhos num espaço muito pequeno, e aí eles estão numa fase aí de 10, 15 dias, às vezes um pintinho está deitado, o outro vai e pula em cima dele, pode quebrar a perna. A gente sabe disso. Porque às vezes ele está deitado de mau jeito, pode deslocar ali na coxa, ele fica com a perna virada. E isso é comum, pode acontecer. Da Angola francesa gigante também e do índio gigante também. Se tiver pouca vitamina na ração do GSB, ele pode vir a desenvolver fraqueza nas pernas, porque ele se desenvolve bem, fica pesado. A Angola também, o índio gigante também. Então esses tipos de coisa a gente tem que passar. A gente não quer queimar nossa própria venda, mas também quer que a pessoa saiba das coisas, tá? Porque isso é uma coisa que acontece até com a gente. Se a gente tiver com falta de vitamina, se fosse algo que tivesse mais coisas negativas para te oferecer, sai fora, né? Não vou trabalhar, dá muito problema, né? Mas não, pessoal, é coisa simples, tá? É coisas que dá para resolver na criação, tudo. Só é importante quem vende fazer vídeos falando a real de tudo e do que faz, explicando e falando os pontos positivos e negativos e boa, e bola para frente. Tá? Se você quer realmente ter um índio gigante aí, criação de índio gigante, você vai ter aí alguns com problema e outros não. Eu acho que as estratégias são essas. Tá? Já começa desde o manejo, desde pintinho. E aí depois vem a estratégia de venda, que é a questão de mostrar o que você tem, ser transparente, se possível aparecer também. Porque a pessoa está vendo de quem ela está comprando. Se ela gosta da sua cara ou não, da sua barba ou não, da sua careca ou não, do seu cabelo ou não, se você tem cabelo vermelho ou não, não é isso que vai importar. O que vai importar é o que você está mostrando, a transparência do seu negócio. E é isso aí. Aí vai da pessoa, se a pessoa é preconceituosa ou não com determinadas coisas, problema da pessoa. Você não está aí para mudar a cabeça de ninguém. Você está aí para vender o seu produto, tenha confiança nele, que essa é a melhor estratégia. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.